Queria convidá-los a abrirem comigo um texto inicial em João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14, inicialmente quero ler este texto. Evangelho de João capítulo 14, eu leio a partir do verso de número 16. Evangelho de João capítulo 14, a partir do verso de número 16, eu leio neste momento a palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde procede, Senhor, estas que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém. Até o verso número 26, nós vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado a Deus pela palavra do Senhor. Obrigado a Deus por estarmos reunidos novamente neste domingo, em volta da Tua palavra. Já participamos da Santa Ceia, já tivemos momentos maravilhosos no culto a Deus, e toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados somente ao Senhor, para a glória bendita do Teu nome. Louvado seja o Senhor pelas oportunidades, pelos momentos de edificação. Graças ao Senhor, mais uma vez, pelas orações de cada irmão, cada irmã. O Senhor é o Deus que ouve as nossas orações e o nosso clamor. Oramos ainda ao Pai por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão ainda em recuperação, como nosso irmão Maicon, continue o abençoando, o fortalecendo, o recuperando 100% em nome de Jesus. E todos os demais que se acham acamados com algum problema de saúde, que recebam a Deus a Tua bênção, o Teu toque maravilhoso nesta manhã. É a nossa oração de coração que lhe fazemos em Cristo e por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o tema desta manhã, se eu estiver aqui, é o que jamais podemos deixar de lado. Vamos pensar sobre isso aqui hoje. O que jamais podemos deixar de lado? O que jamais, em hipótese alguma, nós podemos deixar de lado? Antes, deixa eu só dar uma definição aqui da palavra jamais. Jamais significa em nenhuma oportunidade ou momento, passado ou futuro, nunca, jamais. Então, repito aí para você: em nenhuma oportunidade eu posso deixar de lado, em nenhum momento, quer seja momento passado, presente ou futuro, eu posso deixar de lado, nunca eu posso me esquecer. Também significa sob nenhuma condição, de modo algum. Então veja que estou dando uma ênfase aqui ao nosso tema desta manhã: o que jamais podemos deixar de lado. Há muitas coisas que no decorrer da vida nós podemos abandonar, nós podemos largar, nós podemos deixar à margem do caminho. Mas há algo muito especial, há algo extraordinário, glorioso, poderoso, que jamais nós podemos deixar de lado
e nós vamos ver isto à luz da palavra de Deus nesta manhã. O que jamais podemos deixar de lado? O Espírito Santo de Deus. Jesus, neste texto, ele está falando do Espírito Santo de Deus. Ele diz: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei, enviarei para vocês o Espírito Santo. Verso 26 fala que ele é o Consolador, que é o Espírito da verdade. O Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Veja que Jesus havia dito, ensinado inúmeras coisas, muitas coisas, mas aqui ele fala que o Espírito Santo, ele, além de nos ensinar todas as coisas, além de nos trazer a palavra do Senhor, ele iria nos fazer lembrados. Ou seja, nós não vamos esquecer daquilo que Jesus ministrou. O que jamais podemos deixar de lado, se queremos uma vida abençoada, se queremos sucesso em todas as áreas, é o Espírito Santo de Deus. Pois é somente Ele que opera algumas coisas extraordinárias no nosso coração. Eu queria ver com os irmãos, ler alguns textos nesta manhã, folhearmos a Bíblia juntos aqui, aprendermos das Sagradas Escrituras e percebermos que somente o Espírito Santo, somente Ele, que realiza algumas coisas maravilhosas. Por exemplo, somente o Espírito Santo, somente Ele nos capacita para a realização de nossa missão. Somente o Espírito Santo, somente Ele é aquele que vai nos capacitar para a realização da nossa missão. Tudo que formos fazer, tudo que almejarmos fazer, o dom que Deus nos deu, ou os dons que Deus nos concedeu, se queremos triunfar neles em toda e qualquer área, em toda e qualquer direção, nós precisamos da capacitação do Espírito Santo. Ele nos capacita a andar, Ele nos capacita a nos mover, Ele nos capacita a não cairmos, Ele nos capacita. Veja que aqui está escrito, somente Ele nos capacita. Agora veja comigo alguns textos bíblicos, vamos ver lá em Êxodo 31, verso 1 a 5, que texto interessante da palavra do Senhor. Êxodo capítulo 31, eu leio do verso 1 a 5 para os amados irmãos nesta manhã. Veja, aqui estamos diante da construção do tabernáculo. O tabernáculo fora construído no deserto. Agora veja o verso 31, 1 a 5. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Então aqui nós estamos com Moisés no deserto. Moisés está para construir o tabernáculo, e o Espírito Santo vem sobre Bezalel e o capacita para trabalhar com ouro, com prata, com bronze, com pedras, com madeira, toda sorte de lavores. Então nós podemos dizer que a construção do tabernáculo, a formatação do tabernáculo, cada detalhe do tabernáculo, aonde Bezalel colocou a sua mão,
era de um homem capacitado, preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E eu destaco estas palavras aqui, verso 3, o enchi do Espírito de Deus, o enchi de habilidade, de inteligência, de conhecimento. A sua inteligência, a sua habilidade, o seu conhecimento, a sua facilidade para trabalhar ali no deserto, com a madeira, com o ouro, com as prata, com o bronze, com as pedras de engaste, com o entalho de madeira, com toda sorte de lavores, porque ele estava capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Então, pegando o nosso tema desta manhã, trazendo para este texto inicial, podemos perceber que tudo que Bezalel fez no tabernáculo, se não tivesse a capacitação do Espírito Santo, ele não conseguiria fazer. Seria algo inferior, seria algo inútil, seria algo que não teria durabilidade. Mas até esse conhecimento, esta habilidade, essa inteligência, usa as três expressões aqui no verso 3, né? Habilidade, inteligência e conhecimento. Fora porque o Senhor o encheu do Espírito Santo. Mas vamos à frente, vamos para frente. Lá em Juízes 6, 34 a 36, nós podemos ver também na Bíblia aqui, folheando a Bíblia, prazer em folhear a Bíblia. Juízes capítulo 6, nós vamos ver a partir do verso 34 até o versículo de número 36, fala de Gideão. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o arrebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Azer, a Zebulão e Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. Eis que aí ele conversa com Deus. Então veja que Deus levanta Gideão para livrar a Israel dos seus inimigos. Mas o versículo de número 34, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o revestiu. Revestiu quem? Revestiu a Gideão. Gideão agora revestido de Deus, da capacidade do Espírito Santo, para promover a libertação do povo de Israel. Vamos para Ezequiel capítulo 2, verso 2 e 4. Veja como o Espírito Santo é aquele que nos capacita. Lá no profeta Ezequiel, capítulo 2, eu vou ler para os irmãos aqui na Bíblia. Capítulo 2, verso 2 a 4. Diz, sobre Ezequiel: então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Então aqui nós temos a vocação de Ezequiel. Ezequiel, ele tem que levar uma palavra ao povo, e a palavra que ele diria ao povo, ele começaria dizendo: assim diz o Senhor. Mas para poder dizer assim diz o Senhor, no verso 2, entrou nele o Espírito Santo. Em Ezequiel ainda capítulo 3, verso 24 ao verso 27, a mesma coisa acontece. Então entrou em mim o Espírito, me pôs em pé, falou comigo e me disse: vai, encerra-te dentro de tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e ligarão com elas, e não sairás ao meio delas. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz,
de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe, porque são casa rebelde. Veja novamente Ezequiel, que o verso 24, capítulo 3, o Espírito vem sobre ele, e ele está ali como que mudo, e na hora certa, capacitado pelo Espírito Santo, ele diz: assim diz o Senhor. E Ezequiel então começa a profetizar, começa a ministrar, começa a ensinar, começa a trazer a palavra de Deus às pessoas. 1 Samuel capítulo 10, verso 1 e verso 6, nos fala também, 1 Samuel 10, 1 a 6, nos fala também do rei Saul. Eu não vou ler o texto, irmãos conhecem o texto. Ali vai dizer, quando o primeiro rei de Israel foi ungido, o Espírito do Senhor, no verso 10, haveria de possuí-lo. E no versículo 6, ele está totalmente possuído, 1 Samuel 10, 1 e 6, totalmente possuído pelo Espírito Santo. E Saul chegou a profetizar, chegou a ministrar, chegou a abençoar. Então perceba, somente ele nos capacita. Nós temos aqui o Espírito Santo no versículo lá 1 a 5 de Êxodo, capacitando para construir o tabernáculo. Seria como capacitando o pedreiro, capacitando ali o mestre de obras, capacitando os peritos naquela obra. Nós temos aqui em Juízes, de igual forma, nós lemos Gideão capacitado, Ezequiel capacitado, Saul capacitado para exercer o seu trabalho. Então veja, meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos deixar o Espírito de lado, pois somente Ele nos capacita. Mas deixa eu trazer algo aqui apenas de conhecimento. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre alguém. 2 Crônicas 4 a 20 fala de Zacarias. Ele vinha sobre alguém, possuía alguém, e essa pessoa ministrava no poder do Espírito Santo. Ele repousava também sobre alguém. Números 11, 25, Moisés estava cheio do Espírito Santo. Deus tira o Espírito Santo de Moisés, coloca sobre 70 anciãos. Os 70 anciãos começam a profetizar. Depois Moisés traz uma palavra profética, nós vamos ver lá na frente. O Espírito Santo também no Velho Testamento, ele enchia alguém. Êxodo 31, 3, nós vemos sobre Bezalel, que já lemos. Ele enche Bezalel, capacita-o para desenvolver algo. Então, se você olhar no Velho Testamento, ele vinha, depois ele repousava e ele enchia. No Velho Testamento, quando o Espírito Santo deixava alguém, ele deixava quando a pessoa desobedecia. 1 Samuel 10, 6, 10, 10, Saul cheio do Espírito Santo, mas ele é rebelde contra o Espírito Santo, ele não busca o Espírito Santo, ele quer viver em desobediência. No capítulo 28, versículo 6 de 1 Samuel, Saul agora não recebe mais direção de Deus, não recebe mais capacitação de Deus, porque Deus não fala mais com ele, o Espírito Santo o deixou devido à desobediência. O Espírito Santo também deixava quando havia a quebra da aliança. Juízes 13, 1 a 5, nós temos ali Sansão, uma aliança com Deus, cheio do Espírito Santo, possuído pelo Espírito Santo, uma força sobrenatural. Mas lá no capítulo 16, verso 17 e verso 20, fala que o Espírito Santo, o Senhor o deixou. O Senhor o deixou. E ele teve os seus olhos vazados. Ele teve os seus olhos vazados. E nós sabemos o fim trágico que teve Sansão, porque ele quebrou uma aliança com Deus. Também no Velho Testamento, o Espírito Santo, ao término de uma tarefa, ele deixava a pessoa. Ezequiel 2:2, nós vimos, já lemos, que ele veio sobre Ezequiel. Depois no capítulo 3, verso 24, ele volta sobre Ezequiel. Então no Velho Testamento era assim, ele vinha, ele repousava, ele enchia, a obra era feita, terminava a tarefa, o Espírito Santo ia embora, ele saía. Havia desobediência,
ele saía. Havia ali quebra da aliança, ele saía. Mas no Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento, Moisés, em Números 11, 29, Moisés profetizou. Números 11, 25 é sobre os 70. Mas Números 11, 29, Moisés diz: Oxalá Deus desce do seu Espírito para todas as pessoas. Oxalá que todas as pessoas recebessem do Espírito Santo. Essa profecia começa com Moisés em Números 11, verso 29, onde Moisés deseja que todos sejam cheios do Espírito Santo. Moisés estava tão cheio do Espírito Santo que em Números 11, 25, Deus tirou o Espírito dele e colocou sobre 70 pessoas. 70 pessoas foram instrumentos de Deus naquele momento. Estava só sobre Moisés, agora 70. Moisés vê aquilo e fala no verso 29, olha, se Deus, oxalá, queira Deus, todo mundo recebesse o Espírito Santo. Aí vem Isaías 32, 15, Ezequiel 36, 27, as profecias que Deus colocaria dentro de nós o Espírito Santo, que nós receberíamos o Espírito Santo. Vem Joel 2, 28 e 29, dizendo: naqueles dias profetizarão vossos filhos, vossos jovens terão visões, sonhos, e vai dizendo a palavra que eu vou derramar do meu Espírito. Aí chega então o Novo Testamento, Atos capítulo 2, onde nós temos o cumprimento dessa promessa. Atos 2, onde nós temos o Pentecoste, todos cheios do Espírito Santo. Veja que lá em Números 11, 29, começa com uma palavra de Moisés. Moisés instrumento de Deus, Moisés usado por Deus, Moisés homem de Deus, Moisés numa habilidade, numa sabedoria, numa inteligência, numa prudência, numa unção extraordinária. Ele fala: Deus, queira Deus, que todo mundo recebesse o Espírito Santo, todo mundo fosse batizado com o Espírito Santo, todo mundo desfrutasse do Espírito Santo. Aí Deus, ouvindo Moisés, vem a profecia de Isaías, vem a profecia de Ezequiel, vem a profecia de Joel e vem um cumprimento em Atos capítulo 2, aonde no dia de Pentecostes, 120 pessoas reunidas no mesmo lugar, 120 pessoas orando, 120 pessoas clamando, o Espírito Santo é derramado sobre todas as pessoas. E agora no Novo Testamento, o Espírito Santo não deixa mais a pessoa. Agora no Novo Testamento, o Espírito Santo não sai mais quando há desobediência, quando há quebra da aliança, quando há o término de uma tarefa, o Espírito Santo não sai mais. No Novo Testamento, agora ele pode ser entristecido ou apagado, mas ele não deixa. Agora não usa mais que ele saiu, usa: não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. Então, quando recebemos o Espírito Santo, quando que nós o recebemos? No ato, no momento da conversão. Ao aceitar a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Se você der uma olhadinha na Bíblia lá, só a título de conhecimento para você, dentro disto, lá em Efésios, se você quiser ver comigo rapidamente, lá em Efésios, capítulo 1, eu vou abrir para você aqui também. Efésios capítulo 1, verso 13, quando recebemos o Espírito Santo, diz lá, Efésios 1, 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Eu recebo o evangelho, eu creio no Evangelho, eu creio em Jesus, e neste momento eu sou selado pelo Espírito Santo. Eu sou carimbado pelo Espírito Santo. Eu recebo o Espírito Santo neste momento. E vamos ver mais uns textos daqui para frente. Então a primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos aqui, nos nossos afazeres, nas nossas tarefas, nas nossas empreitadas, olha bem, se quer vitória em suas tarefas, tem que estar tomado por Ele. Se quer vitória em suas tarefas, tem que estar tomado por Ele.
Somente o Espírito Santo é aquele que nos capacita para a realização da nossa missão. Qual é o teu dom? Qual é a tua vocação? Qual é a tua habilidade? Qual é a tua profissão? Independente de qual seja, se você quer sucesso, se você quer vitória nesta empreitada, você precisa estar tomado pelo Espírito Santo. Veja que eu fiz questão de ler Êxodo 31 primeiro, porque fala de construção, porque fala de trabalhar com madeira, fala de trabalhar com pedra, com ouro, com joias, né? Ouro, prata, bronze, fala de construção. E talvez a pessoa ia olhar para uma construção e dizer, isso é muito simples, isso não tem nada extraordinário. Mas a Bíblia fala que até ali era algo extraordinário, porque Bezalel estava possuído, cheio, tomado, preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Se você quer vitória no seu trabalho, na sua profissão, nos seus afazeres, naquilo que você está se dedicando, você precisa clamar, Espírito Santo, enche-me. Espírito Santo, capacita-me, porque eu não consigo desenvolver o raciocínio, a inteligência, a habilidade, a sabedoria, se não for por meio da tua unção. Eu preciso de ti, ó Espírito Santo. Bezalel estava, repito, no deserto cheio do Espírito Santo. Os reis no deserto, ou os reis nas cidades, mas cheios do Espírito Santo, para exercer o seu reinado. Os profetas levantados por Deus, cheios do Espírito Santo, para exercer o seu ato profético. O próprio rei, quando era consagrado rei, o que acontecia? O profeta vinha e derramava óleo sobre a cabeça do rei, do novo rei, simbolizando a unção do Espírito Santo. Agora você está ungido pelo Espírito Santo. Agora você está capacitado pelo Espírito Santo para exercer o seu papel, a sua função. Meu irmão, minha irmã, entenda claramente em primeiro lugar nesta manhã, não é a minha, a tua, a nossa habilidade, não é a minha, a tua, a nossa inteligência, não é a minha, a tua, a nossa capacidade, o nosso preparo, é a unção do Espírito Santo. É Ele que nos capacita, e se Ele não nos capacitar, nada vai acontecer. Nós precisamos dele. Eu repito esta frase, se quer vitória em suas tarefas, tem que estar tomado por ele, senão não terá vitória nas suas tarefas. Ah, meu trabalho não está dando certo, meus afazeres não estão dando certo, o que eu preciso? Clamar ao Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo, ilumina-me, Espírito Santo, me dê essa habilidade, o Senhor deu a Bezalel, essa inteligência, esse conhecimento, para que eu possa fazer da melhor maneira possível, para que eu possa fazer na total unção tua, em o nome do Senhor Jesus. Busque a unção e você será um profissional abençoado por Deus, você será um profissional em qualquer área que você trabalhar, abençoadíssimo por Deus, porque Deus que vai abrir portas pelo Espírito Santo, é Deus que vai te capacitar pelo poder tremendo do Espírito Santo em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, vamos para frente, é o Espírito Santo, somente Ele que garante a nossa filiação com Deus, somente Ele que garante a nossa filiação com Deus. É só na televisão, quem está assistindo pelas redes sociais, quem estiver na câmera lá, está cortando, por favor. Somente Ele que garante a nossa filiação com Deus. Veja que, quem garante essa filiação? Quem garante que você é filho de Deus? É o Espírito Santo. Veja aqui, olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 8,16. O próprio Espírito, quem? O Espírito Santo. Ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somente Ele garante a nossa filiação. Somente o Espírito Santo traz, Romanos 8,16, aquela certeza,
aquela convicção inabalável no nosso coração que de fato somos filhos de Deus, que de fato pertencemos ao Senhor. João 1,12, irmãos já conhecem, né? Eu só coloco aqui para relembrar. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então você recebeu a Jesus, você crê em Jesus, você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e o Espírito Santo, ele vem para testificar no seu coração, ele vem para testificar quem somos e quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, filhas de Deus, filhos de Deus. Não tem dúvida, não tem questionamento. É o Espírito Santo que traz esta certeza inabalável. E se você não tem ainda, peça ao Espírito Santo para trazer essa certeza no seu coração, que você de fato, de verdade, é filho de Deus em nome de Jesus. Então esta certeza inabalável, esta convicção é o Espírito Santo que traz. Olha Romanos 8:9 que diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém falar para você assim: olha, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo, ele é uma segunda bênção. A gente o recebe depois da conversão. Você fala, é mentira. Romanos 8:9 diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, não é de Deus. Como é que eu posso ter convertido sem ser de Deus? Tudo convertido é de Deus. Na hora da conversão, Efésios 1:13, nós recebemos o Espírito Santo. E a Bíblia diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é de Deus. Quando que você recebe o Espírito? Na hora da conversão. Todo aquele que é de Deus tem o Espírito Santo. E ele testifica, como estou dizendo aqui em segundo lugar, no nosso coração, que de fato somos filhos de Deus. Não tem dúvida, não tem questionamento, não tem indagação, não tem incerteza, tem certeza absoluta. Eu sou um filho de Deus, Romanos 8:16. Eu sou um filho de Deus, pois o Espírito testifica ao nosso Espírito, de fato somos filhos de Deus. Mas vamos para frente aqui, irmãos. Somente Ele nos garante vitória sobre a carne. Somente Ele nos garante vitória sobre a carne. Somente Ele. E eu destaco aqui 2 capítulos da Bíblia, não vou ler todos, evidentemente, devido ao tempo, mas Romanos 8:9. Romanos 8:9. Romanos 8 é a fala do não convertido. Romanos 9 é a fala do convertido. Romanos 8, Paulo escrevendo, ele fala assim, que nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta carne? Aí entra o final do versículo 8, ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Aí entra o capítulo 9 de Romanos, fala: ora, aquele que está em Cristo, que estou em Cristo, já nenhuma condenação há, já agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí Romanos 9 vai trabalhar essa ideia que agora nós somos guiados, conduzidos, fortalecidos, abençoados pelo Espírito Santo de Deus, dia após dia, momento após momento, nas nossas vidas. Romanos capítulo 8, na verdade aqui é 7 e 8, tá? 8 e 9 é 7 e 8. No 7 é a vida do homem perdido. No 8º é a vida do homem convertido. Então é o 8º, ali está errado, é 7 e 8. O 8º fala do homem convertido. Agora ele é conduzido pelo Espírito Santo. Não tem mais condenação. Ele não se inclina mais para a carne. Ele se inclina para o Espírito Santo. Ele não cogita mais das coisas da carne. Ele cogita das coisas do Espírito Santo. Se no capítulo 7 ele estava perdido,
Graças a Deus, em Cristo, ao Espírito Santo, agora ele está salvo, agora ele está redimido, ele está livre da condenação, ele está purificado, ele está redimido, ele está restaurado, ele está abençoado, em nome de Jesus. Eu preguei quarta-feira, encontros com Jesus, sobre Nicodemos, quando teve encontro com Jesus, e Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Você precisa passar por um novo nascimento. É o nascimento gerado pelo Espírito Santo. É quando o Espírito Santo gera uma mudança na sua vida, uma renovação na sua vida, e você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, irmãos, somente o Espírito Santo nos garante a vitória. Somente o Espírito Santo nos dá vitória sobre a carne, sobre as inclinações do mal. Somente o Espírito Santo de Deus. Se houvesse apenas Romanos capítulo 7, nós estávamos perdidos. Mas graças a Deus, final do 7, entrar no 8, não há condenação, porque agora nós somos guiados pelo Espírito Santo. E o verso 9 diz: agora, se quem não tem o Espírito, não é dele. E o 16, Romanos 8, ele testifica que nós somos filhos de Deus, lavados, transformados, regenerados. Quer vitória sobre a carne? Estar cheio do Espírito Santo. Mas somente ele também nos assiste nas nossas orações. Somente o Espírito Santo nos assiste nas nossas orações. Conhecemos o texto, vamos só relembrá-lo. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Olha, se quer assistência na oração, somente o Espírito Santo. Eu não sei quando você ora, você fala com Deus, certo? Meu Deus, meu Pai, eu peço, eu agradeço, etc. Você termina a oração em nome de Jesus, mas na oração conversa com o Espírito Santo também. Ó Espírito Santo, é o Senhor que intercede por nós. Ó Espírito Santo, é o Senhor que age com gemidos inexprimíveis. Ó Espírito Santo, é o Senhor que conduz a minha oração. Ó Espírito, fale com o Espírito Santo, irmãos, porque é Ele que te dá assistência no seu ato de orar. Como que nós podemos deixar o Espírito Santo de lado? Como podemos deixar o Espírito Santo de lado? Jamais. Também, em quinto lugar, vitória nos relacionamentos é gerado pelo Espírito Santo. Vou voltar aqui. Vitória nos relacionamentos. Veja lá, vitória nos relacionamentos é gerado pelo Espírito Santo. Aqui eu tomo como base a palavra do Senhor nosso Deus. Eu tomo como base Efésios 5, Efésios 6, que os irmãos conhecem, podem ler em casa depois com calma, todo o capítulo 5 de Efésios, todo o capítulo 6 de Efésios. Nós temos vitória nos relacionamentos conjugais, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Se você olhar lá em Efésios capítulo 5, no versículo 22 até o verso 33, fala sobre o lar cristão, marido e mulher. Como a mulher trata o marido, como o marido trata a mulher, como os dois vivem para a glória de Deus, como os dois glorificam a Deus. Ou seja, vitória no relacionamento conjugal tem que estar cheio do Espírito Santo. Ele diz que a mulher e o marido um trata o outro como Cristo trata a igreja, como a igreja trata Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é o referencial, mas é cheio do Espírito Santo. Quer vitória no relacionamento conjugal, quer vitória no relacionamento marido e mulher, tem que estar cheio do Espírito Santo. Se você olhar em Efésios capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não só vitória nos relacionamentos conjugais, vitória nos relacionamentos familiares. Familiares aqui, nós ligamos pai, filho, filho, pai, irmão, irmã, irmã, irmão. Como educar nossos filhos, como criar nossos filhos, como ensinar nossos filhos no temor do Senhor, na piedade, na consagração, na dedicação, cheios do Espírito Santo.
Somente Ele garante vitória nos relacionamentos. Cheios do Espírito Santo, você vai saber criar o seu filho, a sua filha. Cheio do Espírito Santo, ver a filhinha aqui professando a fé em Jesus Cristo, que bênção, né? Cheio do Espírito Santo, ver nossos filhos prosperando espiritualmente. Cheios do Espírito Santo. Essa vitória também nos relacionamentos profissionais. Nos relacionamentos profissionais. Nós olhamos aí da palavra de Deus, Efésios capítulo 6, no versículo 5 a verso 9, fala da vida profissional, nos relacionamentos profissionais, na vida profissional, meu irmão, minha irmã, como o patrão trata o empregado, como o empregado trata o patrão, como é esse relacionamento profissional nos negócios da vida, cheios do Espírito Santo, nos relacionamentos espirituais também. Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é no mundo espiritual. No mundo espiritual, nós lutamos, nós batalhamos no mundo espiritual. E o versículo 11 vai dizer, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados, contra potestades, contra o dominador deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Veja que está dizendo a Bíblia aqui, que a nossa luta, ela é no mundo espiritual. Mas se você olhar Efésios 1, versículo 3, diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, olha aí, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A nossa luta é no mundo espiritual, mas Efésios 1:3, no mundo espiritual, nas regiões celestiais, o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção. Eu não tenho uma luta espiritual, porque a vitória é certa, a vitória é garantida. Toda a bênção que você precisa, o Senhor já conquistou para ti, para mim, para nós, na cruz do Calvário, na pessoa bendita do Senhor Jesus, amém, irmãos? Então veja, como que eu posso deixar o Espírito Santo de lado? Se eu quero vitória conjugal, familiar, profissional, espiritual, nos relacionamentos, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Eu tenho que buscar o Espírito Santo. Por isso, 3 coisas importantes. Por isso não podemos o quê? Não podemos, em primeiro lugar, apagá-lo. Nós não podemos apagá-lo. A Bíblia diz, palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Não apague as manifestações do Espírito. Não apague a direção do Espírito. Segundo lugar, nós não podemos entristecê-lo. A Bíblia diz, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Os irmãos lembram que eu falei que no Velho Testamento ele vinha, possuía, enchia e ia embora. Depois voltava, enchia, possuía, depois ia embora. Desobediência, ele ia embora. Quebra da aliança, ele ia embora. No Novo Testamento ele veio para ficar permanentemente. Ele pode estar entristecido, ele pode estar apagado, mas ele jamais sai. Aí a pergunta é, ele está alegre com a gente? Ele está fogo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo está queimando em nós? Ou ele está apagadão? Nós não podemos apagá-lo, nós não podemos entristecê-lo. E em terceiro lugar, o que nós precisamos fazer? Devemos ser totalmente cheio dele. Totalmente cheio dele. Efésios vai dizer para nós, 5,18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então veja, meus amados irmãos, no que nós devemos fazer, 3 coisas importantes. Se nós queremos vitória, jamais podemos deixar de lado o Santo Espírito de Deus. Nós não podemos apagá-lo, nós não podemos entristecê-lo, e nós devemos ser totalmente cheios do Espírito Santo. Não apagar, faltou ali o acento, não entristecer e ser totalmente cheio do Espírito Santo de Deus. Como? E a pergunta é,
Como que nós podemos deixar de lado somente aquilo que nos dá a vitória nos relacionamentos familiares, conjugais, profissionais, espirituais, somente aquele que nos dá vitória sobre a carne, Romanos 7:8, somente aquele que garante a nossa paternidade, Romanos 8:16, somente Ele, somente o Espírito Santo, irmãos e irmãs, que nos capacita com o poder de Deus para exercer a nossa missão, para exercer a nossa tarefa, para exercer aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Quer vitória na sua vida, quer conquista na sua vida, busque o Espírito Santo. É por isso que aqui em João 14, Jesus, quando vai ao céu, volta ao céu, ele fala: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o meu Espírito para estar para sempre com vocês. Irmãos, que nesta manhã nós possamos juntos clamar: Espírito Santo, encha minha vida, encha-me, Espírito Santo. Quero ser cheio de Ti, quero ser guiado por Ti, quero viver na Tua unção, em nome de Jesus.